Antes de eu começar a falar da gestão no Centro de Capacitação Física da corporação, propriamente dito, eu acho importante a gente contextualizar e falar o porquê da importância da existência do Centro de Capacitação Física no Corpo de Bombeiros, né? Vamos lá. Essa aí é a nossa missão institucional, né? Ela é prevista no Decreto Federal 7.163, de 29 de abril de 2010, né? E na nossa organização básica é previsto lá a competência do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, realizar serviço de prevenção e extinção a incêndios, realizar serviço de busca e salvamento, prestar socorro nos casos de sinistros, sempre que houver ameaça, realizar atividade de segurança contra incêndio e pânico, executar atividade de prevenção aos incêndios florestais, executar atividade de defesa civil, executar ações de emergência médica em atendimento pré-hospitalar de urgência, né? Então, para que o bombeiro militar ele desenvolva todas essas competências previstas no decreto federal, é importante que ele se mantenha ativo, né? Por exemplo, aí na primeira foto à esquerda, a gente vê aí um militar todo equipado e com material de corte, com desencarcerador, trabalhando aí para abrir esse carro, para possivelmente tirar uma vítima que lá esteja presa. Esse equipamento que ele está portando aí, ele pesa cerca de 15 quilos, ou seja, a gente vê a necessidade de um treinamento de força para o bombeiro militar. Na foto à direita, a gente pode ver aí um bombeiro combatendo um incêndio florestal, e geralmente nessas ocorrências de incêndio florestal, o bombeiro militar ele passa 2, 3, 4, às vezes até 8, 10 horas combatendo um incêndio florestal. Ou seja, nós verificamos também a necessidade de um trabalho aeróbico para o militar do Corpo de Bombeiros. A foto à esquerda agora, nós verificamos um atendimento pré-hospitalar, né? Uma pessoa deitada numa prancha e os 4 socorristas carregando. Foto à direita, nós verificamos aí um militar em combate a incêndio, né, em residência. Esse militar está todo equipado. No próximo slide eu vou mostrar para os senhores e para as senhoras quanto que pesa todo esse material que ele carrega aí, capacete, cilindro de oxigênio, a roupa de aproximação, a bota, a luva. Isso daí são fotos do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Eu até reclamei com o meu pessoal lá que trabalha hoje comigo, que eu tive que buscar isso aí na internet. E uma coisa tão simples dessa aí a gente não tem lá no centro. Eu já paguei a missão para que os nossos militares eles façam nosso próprio slide com nossos próprios equipamentos e uniformes. Aí a foto à esquerda a gente pode verificar que da forma que aquele bombeiro estava combatendo aquele incêndio no slide anterior, ele estava carregando nada mais, nada menos do que 27 quilos a mais do que o peso do seu próprio corpo. Mais missão do bombeiro. A gente pode verificar aí um salvamento aquático e um salvamento, né, em um buraco aí, seja, não dá para verificar, mas pode ser de uma pessoa ou de algum animal que tenha caído nesse buraco. Alguém reconhece essa foto aí? Sabe de onde que... Parece Brumadinho, isso é de Brumadinho? Brumadinho, exatamente. Há cerca de 1 mês atrás, 2 meses atrás, a mídia publicou aí um treinamento do curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, e eles estavam criticando, né, um treinamento que estava sendo dado na lama, falando que era humilhação para diante dessa foto aí, os senhores podem verificar que o bombeiro ele tem que estar bem preparado fisicamente e psicologicamente. Na foto à direita, a gente pode verificar ele fazendo o deslocamento no meio daquele lamaçal, e a foto à esquerda aí, os 3 bombeiros aí, depois de palestra propriamente dita, né, sobre a gestão do SECAF. De antemão, é interessante a gente falar, mostrar para os senhores e senhoras o organograma do SECAF, né, onde nós temos 4 sessões, sessão de educação física e de esportes, sessão de pesquisa e doutrina do treinamento físico-militar, sessão de logística e a sessão de apoio administrativo.
Quando a gente fala da seção de Educação Física e de Esportes, quais são as competências da seção de Educação Física e de Esportes? Essa seção que planeja, que coordena, que executa e controla os programas de melhoria ou de manutenção do desempenho físico do militar, bem como também o bem-estar da nossa tropa. Bem, essa seção de Educação Física e de Esportes também, que mantém atualizada a doutrina do treinamento físico militar. Ela planeja, né, ela coordena e executa regularmente as provas de verificação do desempenho físico do militar. É a seção de Educação Física e de Esportes que promove os testes de aptidão física na corporação. Já a segunda seção aí é a seção de pesquisa e doutrina do treinamento físico militar. Ela é responsável por planejar e executar os programas de melhoria ou manutenção do desempenho físico, bem como da rigidez dos militares. Elabora programas de treinamento físico voltado para a saúde, combate à obesidade, combate à obesidade, para que a gente restabeleça, né, esse militar, para que ele volte à condição de apto para trabalhar na linha de frente do salvamento, do combate a incêndio, né, para que ele volte para a tropa. Quando a gente fala aí da seção de logística, é ela que é responsável perdão. Antes disso, eu queria falar que a seção de pesquisa e doutrina, ela é subdividida em duas subseções, né? A subseção de pesquisa, doutrina e treinamento físico-militar, que é quem trabalha com as pesquisas na corporação referente ao condicionamento físico do militar, né? Ela que estabelece os padrões de desempenho físico de acordo com as necessidades peculiares, né, do trabalho bombeiro militar, e ela que é responsável também por prescrever, acompanhar e adequar os treinamentos, bem como registrar os resultados alcançados em cada ciclo, né? Quando termina aquele ciclo ali de treinamento, é ela que vai registrar e arquivar aqueles resultados para um possível estudo futuro. Outra subseção da seção de pesquisa e doutrina é a seção de reabilitação física, né? Ela é responsável por promover aos bombeiros militares com sobrepeso, né, os obesos e portadores de comorbidades, alternativas de recuperação da saúde por meio da atividade física. Então, tem todo um trabalho diferenciado para os militares que estão nessas condições, né? Já a seção de logística, é ela que coordena, é ela que faz os pedidos de aquisição e de execução de serviços, para que a gente consiga fazer a manutenção e a aquisição dos equipamentos que nós utilizamos no centro de capacitação física. Quando eu falo de manutenção e de aquisição, eu estou falando desde uma manutenção no campo de futebol, desde a manutenção na piscina, que, como vocês vão ver lá na frente, em alguns slides, nós temos uma piscina de 50 metros, uma piscina olímpica coberta, aquecida. Então, a gente precisa de contratos, tanto de manutenção da piscina, como do campo de futebol. Essa seção de logística que faz os processos para aquisição de esteira, de halter, de manutenção de equipamentos, de manutenção de telhado, tudo quanto é manutenção no centro de capacitação física, ele está voltado para essa seção de logística. Ou seja, dentro da nossa estrutura, é uma seção muito ativa e que, por mais que eles sejam proativos, às vezes a gente esbarra um pouquinho aí na burocracia do serviço público. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho da Lei 8666, que é a Lei de Licitações e de Contratos. E nós temos também a seção de apoio administrativo. Essa é a minha seção que vai cuidar mais da gestão do pessoal. Quem pode tirar férias, quando que pode tirar férias, quem pode tirar um abono, se o militar que está escalado para trabalhar na piscina, nas instruções da piscina, se ele é acometido, por exemplo, nos tempos de hoje, de Covid, nós, infelizmente, estamos passando por essa pandemia e volta e meia nós temos que realocar o militar de uma seção para outra para que o nosso serviço não pare. E a seção de apoio administrativo que cuida disso. Tudo referente a pessoal
a gente trabalha com a seção de apoio administrativo. As atividades desenvolvidas no Centro de Capacitação Física. Nós temos aí previsto 6.000 homens na corporação. Hoje nós temos cerca de 5.900 bombeiros. Isso corresponde, antes de falar isso, eu queria passar para os senhores que nós fazemos o teste de aptidão física na corporação uma vez por ano, tá certo? E esse teste de aptidão física, todos os militares devem fazê-lo. Nós temos hoje, atualmente, cerca de 5.900 homens, e todos devem ter o teste de aptidão física em dias. Ah, Fábio, mas como é que a gente faz para controlar isso daí? O militar, ele não é promovido se ele não tiver o TAF em dias. Ele não pode fazer um curso de carreira se ele não tiver com o TAF em dia. Ele não pode fazer um curso de especialização se ele não tiver o TAF em dia. Ou seja, o TAF, atualmente, na corporação, ele é cobrado por nós, gestores, através dessas, entre aspas, benesses que o bombeiro perde caso ele não faça o teste de aptidão física, né? Outra atividade desenvolvida no SECAF, talvez a mais importante, aí, é o treinamento físico-militar para os cursos de formação. Atualmente, nós temos cerca de 400 bombeiros, eu não posso afirmar ao certo quantos, porque às vezes um pede baixa, a justiça manda entrar mais outro, eu não sei dizer ao certo quantos nós temos hoje, mas é cerca de 400 militares. Isso acho que nós temos 96 no curso de formação de oficiais, acho que 20 e poucos no curso de habilitação de oficiais e o restante no curso de formação de praças, né? Outra atividade que a gente desenvolve no SECAF é o de treinamento resistido. Nós temos uma academia, mais à frente a gente vai mostrar fotos das instalações, os senhores poderão visualizar melhor. Nós também desenvolvemos atividades de natação, atletismo, nós temos uma pista emborrachada, uma das melhores pistas do Distrito Federal. Nós temos um dojo, nesse dojo a gente promove aula de judô, jiu-jitsu, taekwondo. Nós também promovemos a acupuntura para a reabilitação dos militares que estão acometidos com algumas doenças, né? A gente tem até um trabalho bem interessante que eu vou falar mais à frente, que é o trabalho pós-Covid. Nós temos também pilates e nós apoiamos as equipes do CBMDF. Quais são essas equipes? Juntam-se alguns bombeiros que gostam de jogar vôlei. Aí, por exemplo, a corporação tem a equipe de vôlei. A gente apoia a equipe de vôlei tanto com as nossas instalações quanto os profissionais para a capacitação física deles. Isso eu dei o exemplo do vôlei, mas nós temos equipes de judô, de taekwondo, de jiu-jitsu, de atletismo, de ciclismo. Nós temos equipe de handball, dentre outros. Quais são os projetos que o SECAF tem desenvolvido hoje, né? Nós temos o Vida em Movimento, que é um projeto que ele é direcionado principalmente para os militares que não são aprovados no TAF, bem como para os militares que hoje encontram-se na situação de inatividade, nós chamamos de militares veteranos. No meio civil é o famoso aposentado, né? E é maior alegria chegar hoje cedo, eu cheguei no SECAF e eu vi cerca de 10 veteranos lá treinando, né? Os senhorzinhos com a cabeça branca e lá na pista de atletismo, uns faziam caminhada, outros faziam corrida, sempre acompanhados por profissionais educadores físicos, né? E nós temos um projeto hoje bem interessante, pessoal, que é o projeto pós-Covid. O que é esse projeto pós-Covid? Ele foi idealizado na nossa diretoria de saúde e desde que o militar ou seu familiar ele é acometido pelo Covid-19, ele dá entrada no hospital, né? E dali, se ele ficar internado ou mesmo que não seja entubado, ou até mesmo entubado, dali ele sai. Quando ele melhora, que ele tem a alta médica, ele continua com acompanhamento médico, né, fazendo os devidos exames. Ele é direcionado também para a fisioterapia da corporação, onde eles vão fazer os trabalhos de fisioterapia da área pulmonar, dentre outros. E logo em seguida eles são encaminhados para o SECAF. E lá no SECAF a gente faz um trabalho de recondicionamento físico, de reabilitação desses nossos militares e dependentes dos militares que foram acometidos e que ficaram internados com o Covid.
Fábio, como é que você faz a gestão desse tanto de coisa que você acabou de passar para a gente aí? Bem, a gente faz a gestão com 31 militares da ativa, né? Nós somos 8 oficiais, 22 praças. Nós temos 6 civis que trabalham na limpeza do nosso quartel. Então, esses 6 civis, eles trabalham para que mantenham nossas instalações em perfeitas condições, né? Para dar uma melhor condição de trabalho para nós. E, além disso, nós temos mais 10 sargentos, que são do Comando Operacional da Corporação, que estão à disposição do SECAF, para nos ajudar nas instruções para aqueles 400 alunos que a gente acabou de passar no slide anterior, né? Nós temos diariamente cerca de 300 alunos passam pelo SECAF, tendo aula, né? E esses 300 alunos, a gente ministra instruções para eles com cerca de total 47, menos os 6 civis que trabalham na limpeza. Nós temos 41 profissionais para dar instrução e para fazer tudo aquilo que a gente acabou de passar no slide anterior, né? As avaliações que nós fazemos, né? Nós temos um teste diagnóstico, logo que o militar entra, ele passa no concurso, que ele entra para o curso de formação de oficiais ou para o curso de formação de praças, ele passa por um teste diagnóstico, né? Para a gente verificar as reais condições daquele bombeiro recém-chegado na corporação, né? Nesses testes, a gente faz uma bioimpedância nele, para a gente verificar massa muscular, massa magra, como que aquele militar realmente está, e a gente faz os testes físicos para saber também como que está a capacidade física daquele militar ali. Isso daí é a imagem do nosso teste de aptidão física da corporação. Todos os militares eles são submetidos ao teste de aptidão física, ao TAF, tá? Essa imagem ao centro aí, esse senhor na posição de flexão de cotovelos aí, é um ex-comandante geral nosso, à época aí que a gente tirou foto, ele ainda era o comandante, tá certo? E esse que está em pé aí atrás dele aí é o atual comandante geral da corporação. Então, assim, atualmente no Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, eu posso afirmar para os senhores que todos os militares são submetidos ao teste de aptidão física, tá certo? O centro ele conta com o apoio de uma equipe de militares especializados em treinamento. Aí nós temos os militares aí com a camiseta de instrutor e à frente deles aí na foto nós vemos aí o curso de formação de praças, né? Ali são passadas algumas orientações iniciais e partindo daí a gente começa o treinamento físico militar propriamente dito. Cabe esclarecer que essa foto já é uma foto antiga, tá? Por isso os militares não estão utilizando a máscara. Essa é a relação de instrutores que a gente tem de defesa pessoal, né? Os cursos de formação, eles têm a matéria defesa pessoal. Dentre todos esses faixas pretas aí, nós temos faixas pretas aí de jiu-jitsu, judô, taekwondo, karatê e isso. Essa é a instrução de defesa pessoal. Ao longo dos 8 anos de existência do SECAF, já foram realizados diversos eventos esportivos e apoio a grandes eventos, como a Copa do Mundo, Copa das Confederações e Jogos Olímpicos. Nessa foto aí a gente pode verificar aí a seleção brasileira treinando no SECAF, né? Mais à direita o atleta de MMA Vitor Belfort. No nosso ginásio poliesportivo a gente vê o ex-técnico da seleção brasileira Filipão. A foto ao centro, mais abaixo, a gente pode verificar aí uma competição de natação, né? São todos atletas. E nas duas fotos à esquerda, a gente pode verificar também uma competição de atletismo também lá nas nossas instalações. Quando a gente fala de gestão, a gente tem que falar sobre as nossas instalações, né? Quais são as instalações que nós temos no SECAF? A gente tem uma área administrativa, nós temos um dojo, onde são praticadas as artes marciais, um ginásio de esporte, com quadra poliesportiva certificada internacionalmente, piscina de 50 metros com certificação internacional da FINA, né, Federação Internacional de Natação, a pista e campo de atletismo com certificação internacional,
Nós temos um laboratório de fisiologia. Nesse laboratório, a gente também possui um isocinético, como o do laboratório de força lá da UNB. Nós temos uma seção de reabilitação física. Essa daí é uma foto da nossa pista de atletismo, né? Pista emborrachada, pista... Acho que agora o SECAF lá deve ter uma... O SECAF, ó, a UNB agora vai ter uma pista assim também, né, professor? Quando suspenderam as aulas, tinham começado as obras lá. Eu acho que a pista de lá deve ficar como essa daí, só que melhor, né? Que a nossa já está um pouquinho surrada, daqui a um tempo a gente vai ter que fazer uma reforminha nela. Aí o nosso dojo, nossa quadra poliesportiva. Temos essa multiestação de exercícios também. Essa é a nossa academia, onde a gente faz o trabalho de treinamento resistido. É a nossa piscina coberta de 50 metros, a piscina olímpica. Vamos lá. Como que é feita a manutenção das instalações do SECAF? Antes de começar a aula, eu estava conversando com o professor e nós estávamos falando da dificuldade de fazer uma gestão utilizando dinheiro público, né? Porque nós temos a Lei 8666, que é uma burocracia imposta pelo legislador para o administrador público, para que ele não infrinja as normas e para que ele gaste o dinheiro público com a maior transparência possível e com a maior lisura possível, né? Essa Lei 8666, ela institui as normas para licitações e contratos da administração pública. Fábio, o que você tem de contratos hoje no SECAF? A gente tem um contrato de manutenção da piscina e um contrato de manutenção do campo de futebol. Né? Quando a gente fala de gestão lá do SECAF, a gente está falando de gestão de pessoal, de gestão das instalações físicas, desculpa, e falando também da gestão de logística, né? Quando a gente fala de logística, a gente está falando de equipamentos, né? A gente está falando de viaturas. Quando a gente fala de equipamentos, a gente está falando de equipamentos da academia, a gente está falando de esteira, que dá muita manutenção, a gente está falando da piscina, a gente está falando dentre outras coisas. Engraçado que quando eu estava falando com o professor sobre a gestão, ele tocou num assunto que foi bem legal. Às vezes a gente chega num órgão público e está aquele mato alto, né? Aquele mato grande. Foi até o professor que entrou nesse assunto. E hoje cedo eu estava lá no SECAF e o pessoal da Nova Cap estava lá podando o mato para a gente, aparando as árvores. E isso é uma iniciativa que o gestor, principalmente o gestor público, ele tem que ter, porque a gente não tem o dinheiro na mão. A gente nós não somos como uma iniciativa privada, que você pega o seu dinheiro, você faz uma pesquisa de mercado, você está com o dinheiro na mão, você vai lá e contrata o mais barato, e no mesmo dia ou no dia seguinte ele vai lá e realiza o serviço que você quer. Não. Serviço público, a gestão de serviço público ela é muito morosa, né? Ou você faz através de um processo de licitação, previsto lá na Lei 8666, né? Por exemplo, o meu campo de futebol, o contrato dele expirou em novembro do ano passado. A gente começou a trabalhar na licitação em meados de 2020, salvo engano, em fevereiro, março de 2020. Quando chegou em novembro, o campo de futebol estava sem a licitação, acabou o contrato e a gente ainda não tinha finalizado a licitação, tá certo? Porque, às vezes, outras empresas não satisfeitas entram com processo judicial e acaba travando todo o processo. Daí a gente tem que esperar finalizar o processo judicial para poder contratar a empresa mais em conta. O que a gente conseguiu fazer, quando o nosso contrato acabou em novembro, a gente só conseguiu reativar essa nova licitação em janeiro. O campo de futebol ficou cerca de 2 meses sem manutenção, tá certo? Um campo belíssimo, era melhor até do que o do Mané Garrincha. Nesses 2 meses que ele ficou sem manutenção, assim, sem a devida manutenção, né? Porque os meus militares lá, eles faziam a manutenção com o equipamento que a gente tem lá, a gente tem máquina para cortar grama e tudo, só que ficam faltando remédios para matar as pragas, né?
engenheiro que entende, né, das pragas, dentre outros. Então, assim, a gente fazia uma manutenção básica, mas mesmo assim o nosso campo ele ficou muito, mas muito ruim, né? Isso por conta de 2 meses sem a devida manutenção. Ou seja, um processo que a gente começou lá no início do ano de 2020, a gente só conseguiu executar essa licitação em janeiro de 2021, depois de quase um ano. Então, essa é uma das dificuldades que o gestor público tem quando se fala de gestão de instalações físicas. Esse exemplo do campo de futebol que eu estou dando para os senhores, ele serve para tudo. Desde uma telha que eu tenho que trocar no telhado do meu ginásio, até uma troca de lâmpada, até um contrato de manutenção, até a compra de uma esteira, até a compra de um isocinético, tudo isso, o gestor público ele tem que passar pelo processo de licitação. E nem sempre é fácil a gente conseguir executar esse processo de licitação. Então, quando o professor hoje cedo, conversando comigo antes da aula, ele falou que até para a gente cortar um mato é difícil, que a gente chega em órgãos públicos, o mato está alto, a gente, como gestor público, a gente tem que se virar, procurar uma solução que seja uma solução palpável para que a gente não deixe as nossas instalações com aspecto de coisa velha, né, de dinheiro público mal gasto, né? Então, diante disso, o que eu, como gestor, fiz? Eu já tenho uma equipe lá no SECAF responsável por isso. Quando o nosso mato lá começa a ficar grande, eles entram em contato com a Nova Cap, que a gente oficia e solicita que a Nova Cap vá lá e faça essa manutenção da nossa área externa, né? O que eu estava conversando com o professor antes de começar a aula é que justamente tem gestor público aí, você chega às vezes num outro órgão público e o mato está quase entrando pela janela, pela porta, e o gestor público não tem esse tipo de atitude. E nós, como gestores públicos, a gente tem que ser proativo. Porque se a gente ficar esperando cair do céu, não dá muito certo, não. Tá certo? Isso é o que eu queria falar para vocês. Eu poderia ficar aqui falando a respeito de Lei 8666, mas eu acho que isso é uma burocracia que não vale a pena. Eu queria agora aproveitar o tempo para a gente tirar dúvidas, né? A gente conversando e batendo papo. Dúvidas, curiosidades, alguma coisa que eu tenha falado que não tenha sido bastante clara, ou alguma curiosidade que vocês tenham do serviço de bombeiro, ou do serviço do Centro de Capacitação Física, a gente pode estar esclarecendo agora. Queria agradecer e abrir para as perguntas, professor.